Fala galera, bom dia, tudo bem? Professor Vinícius Mesquita falando. Quero bater um papo muito rápido com vocês sobre intervenção federal. Acordamos esta manhã com a bombástica notícia de que o presidente Michel Temer decidiu decretar intervenção federal no estado do Rio de Janeiro por conta da deficiência na segurança pública daquela unidade da federação. As notícias que ainda chegam são de que será nomeado interventor o general de exército que comandou a segurança nas Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano de 2016, mas essas informações ainda são extraoficiais, na medida que o decreto de intervenção ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. Nós estamos, inclusive, aguardando, atualizando a todo momento o site do DOU para acompanhar a publicação deste decreto. Pois bem, o que eu quero conversar com vocês? A intervenção federal nos estados é uma medida privativa do presidente da República e ele o faz por meio de um decreto interventivo. Este decreto ele deve obedecer às hipóteses taxativas que autorizam a intervenção federal delineadas no artigo 34 da Constituição Federal. O artigo 34 ele traz uma norma proibitiva, afirmando que a União não intervirá nos estados, exceto para, e traz um rol exaustivo de medidas que autorizam a intervenção federal nas unidades da federação. Tudo isso de modo a assegurar o princípio federativo, a garantia da nossa federação. Percebam, meus caros, que a intervenção federal ela demanda prazo certo de duração e isso deve vir especificado no decreto. O decreto tem que trazer o período específico que a intervenção durará. Além disto, o decreto deve abranger a área da intervenção. Ele deve especificar no que consiste a intervenção e a sua abrangência. As notícias que nós temos é que a intervenção se limitará à segurança pública. Temos que aguardar a confirmação com a leitura do decreto, tão logo ele seja publicado. A nossa Constituição também fala que o decreto, conforme o caso, se for o caso, nomeará o interventor. Nomeará o interventor, e nesse caso seria o general Walter Souza Braga Neto, que é o comandante militar do leste. É a notícia que nos chegam dos órgãos de imprensa. Meus amigos, por último, é importante ressaltar, uma vez decretada a intervenção federal, a Constituição impõe ao presidente da República que, no máximo em 24 horas, comunique o Congresso Nacional para que o Congresso Nacional delibere sobre a medida. A Constituição ela é muito específica, meus caros, ela é muito específica. Estou olhando aqui para o meu computador para dizer o seguinte, para ler a Constituição, quando ela afirma o seguinte, que o decreto que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, caso seja intervenção de Estado ou município, no prazo de 24 horas. Comunicado o Congresso Nacional, cabe ao Congresso decidir se mantém a intervenção referendando o ato do presidente ou se rejeita esta intervenção e, portanto, cessa a sua eficácia. Uma última dica, meus amigos, durante o prazo da intervenção federal, a nossa Constituição proíbe qualquer reforma na Constituição Federal. Isso está lá no artigo 60. Trata-se de uma limitação circunstancial ao poder de reforma. Portanto, nada de reforma da Previdência durante este período de intervenção federal. Ok, meus amigos? Um bom dia para todos. Segue firme o seu estudo e vamos lá. Até a próxima dica. Um forte abraço.